Those who discuss the content of this book are... In the name of the Lord of Initiation. Amen. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus amigos e pestilentos de sempre, Senhor Pietro. Você que está ouvindo já está no gancho. Senhor Feliciano. Totalmente iniciado. Insira aqui a palavra secreta. E Peu, o Lamarão. Qual é, rapaziada? O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. E hoje estamos aqui reunidos em nome do Senhor da Iniciação. Amém. Para mais uma vez, assim, no que... Bom, essa altura do campeonato, hoje é dia 6 de dezembro, certamente será o último programa do ano, esse ano que teve pouquíssimos programas, acho que esse será o 5º programa publicado do ano. Foi um ano de muitos hiatos, pelo menos desde outubro temos publicado mensalmente. Mas então, como fizemos no final do ano passado, e acabou até pegando um pouquinho para o início desse ano, nós fizemos ano passado um comentário de um Liber importante para os telemitas, que é o principal, que é o Liberal Vel Legis, um livro seminal entre os telemitas, e hoje nós escolhemos trabalhar novamente mais um livro santo nesse sentido, e a gente vai até falar um pouquinho no início aqui sobre que raios é esse livro, o que é ser um livro santo em Telemann. E o livro que escolhemos para trabalhar hoje é o Liber Tisade Vel Amos Hermeticus. E para isso estamos aqui reunidos, municiados de nossos textos originais, de traduções duvidosas, questões apócrifas, estranhas. E para começar, vamos falando aí um pouquinho sobre o que é ser um livro sagrado em Telemann, né? Já que a gente entrou nesse paradigma aí, será que todo ano a gente vai falar de um livro sagrado? A gente tem aí 13 anos de podcast, né, Peu? 13 anos de podcast, brother? Não, tem mais. Tem mais. Só o Liber 65 já tem... Falando um ano para cada Liber. Ah, caralho, que susto. Eu pirei agora Gente, pirei totalmente na parada aqui. São 13. São 13 livros que fazem parte do cânone. Corpus. Vamos dizer assim. É porque o cânone, ele tem umas zonas de cinza, né? Mas são 13. São 13 que são classificados sem sombra de dúvida, na classe A. E o que é o Liber classe A, para quem não conhece? Dá uma explicação rápida e simples aí. Os livros de classe A, quando ela fez a sua primeira super mega master publicação, que foi o Equinox, ela classificou as suas publicações em classes, né? As classes por letras, né? A, B, C, D e E. A classe A, ela é a classe dos livros publicados pela A, publicações na classe A, que são consideradas literatura inspirada. Ou seja, são livros que foram escritos por um adepto de alto grau em estado alterado de consciência, ou que o adepto de alto grau escreveu enquanto acessando as instâncias superiores, né? Ou seja, são textos que não foram escritos por uma pessoa usando o intelecto. São textos escritos... A proposta é que a pessoa escreveu os textos acessando a verdade num canal direto. E assim, por consequência, é que nem a Bíblia para um cristão. Ela é a verdade inquestionável, por assim dizer. E é claro que isso é muito irritante. Fazendo só uma observação rápida aqui antes da gente prosseguir, o Foco de Pestilência, a gente não faz a princípio, né, um podcast telemita, né? A gente fala de diversos assuntos aqui, já falamos de Umbanda, já falamos de astrologia, já falamos de tarô, magia cerimonial em amplo aspecto, tudo mais e tal. Mas esse programa, assim como foi o do Liberal ano passado, né, vai ser um programa voltado para uma literatura telêmica mesmo. Então,
Se você não é telemita, seja bem-vindo, ouça com carinho e atenção, de repente você vai curtir aí algumas coisas. Se você já é telemita, ouve também e depois discuta com a gente aí, seja pestilento também e espalhe a pestilência por aí, discutindo o texto baseado nas palavras de outras pessoas que não o profeta. Bom, então para começar o debate, que o livro escolhido foi o Libertizade. E aí eu vou chamar o Pietro aí, para falar um pouquinho sobre as impressões dele, suas impressões, Pietro, sobre o Libertizade. Que Liber é esse? Do que ele trata? Então, na minha visão, esse Libre é o Libre que todo não telemita tinha que receber. Antes de pegar o Liberal, tinha que pegar ele, porque o livro do Anzol Hermético, a tradução literal do título é esse, né, realmente fisga você. É uma chamada que você toma com todo o trajeto da iniciação ali. Ele te dá um roteiro da iniciação nesse livro. Então, assim como o peixe, quando fisgado no anzol, ele vem para a mão do pescador, entendeu? Então esse livro pode parecer para muitos muito religioso, muito evangélico, muito evangelizador da palavra, do Senhor da iniciação, né? Senhor da cabeça de falcão, né? Mas acima de tudo, na minha visão, é um livro que fala com cada um na sua diferença, sabe? E no seu ponto em comum com todos os outros. Eu acho que esse livro é um livro muito como é que eu vou dizer? De pregação mesmo, né? Pois parece estranho, né? Parece proselitismo, mas eu tenho essa visão, porque o livro tem várias promessas, né? Ele fala que é o Deus que tudo dá, e que vai ser muito bom, e que tem alegria no início, no meio e no fim da jornada, né? Embora ele dê alguns avisos de alguns perigos, né? Mas eu acho um livro bem evangelizador mesmo. E vocês? Senhor Feliciano? Eu concordo bastante com o que o Pietro falou, e eu lembro que a primeira vez que eu li, o livro me tocou muito. E é curioso pensar que nos vários versos tem sempre alguma coisa que toca alguém, que preenche essa pessoa de esperança, de alegria, como se fosse um evangelho mesmo, uma boa nova. É legal assim, tipo, um comentário que é bem comum, ele não é um comentário secreto assim e tal, é um comentário bem vulgar, até o Crowley comenta isso no Liber dos Sílabos da A, que a associação do anzol ele está associado com a própria Bíblia, né? A passagem em Mateus que fala que Jesus é um pescador de homens, né? Quer dizer, Jesus não, os apóstolos serão pescadores de homens, né? Jesus diz isso. Então isso vai um pouco, né, encontra um pouquinho com o que o Pietro falou aí, desse aspecto meio evangelizador, né? O próprio Crowley reconhece essa atribuição da imagem do anzol como uma imagem de algo que é para puxar alguém que não está no seu espaço, né? Quer dizer, assim como o apóstolo lá ia ser um pescador de homens, né, para trazer, obviamente, lá para o cristianismo, a expectativa é de que o livro do Anzol Hermético vai ser um pescador de homens também, em algum sentido. E aí eu vou perguntar para o Peu se ele concorda com essa visão aí, super evangelizadora aí, que a gente está trazendo para a mesa. Eu tenho certeza que ele vai discordar. Caramba, e agora? Como é que eu posso atender a sua expectativa? Se você concorda, eu acho ótimo. Porque não, é muito difícil mesmo, é muito desafiador alguém ir contra essa expectativa, né? O lírico no texto, ele passa quase o tempo todo fazendo promessa. Mesmo quando ele apresenta uma cena terrível, dizendo que ele mesmo é terrível e que tudo é muito terrível e a pessoa vai atravessar um medo terrível, imediatamente depois, na frase, não dá nem um parágrafo, quer dizer, no caso um verso, né? E ele já diz que é tudo maravilhoso e que tudo vai ficar bem. É um livro fica tudo muito bem, esse livro. Né? É um livro muito autoastral, né, cara? Ele é um livro muito autoastral, impressionante. E a promessa, eu gosto do texto como peça literária, porque a promessa ela é reiterada a cada hora de um jeito diferente.
né, como foi colocado antes, né, ele é um texto que vai falar com muitas pessoas na medida em que ele fala essa mesma coisa cada hora de um jeito diferente. Uhum. Então vai tocar os diversos interesses, né? Legal. E Bem percebam, estratégico o texto, né? percebam que não é nunca pra depois. É sempre aqui e agora. Mas a gente vai chegar lá, Pietro, calma. Né? Não, tudo bem, tudo bem. Não queima Vai. etapa. Seu Feliciano, você tá com a mão levantada aí? Sim, eu queria pontuar só uma coisa que, apesar de achar o texto maravilhoso, curioso, criar um problema que é, se é o livro do Anzol, o Anzol normalmente prende a coisa e arrasta ela na sua direção, não necessariamente voluntariamente. A primeira vez que eu li sobre que era o Anzol, eu lembrei diretamente de uma cena do filme do Jodorowsky, o Holy Mountain, que é justamente o anzol que desce de um alto de um obelisco, e aí o cara sobe em cima do anzol e é içado para a iniciação. Mas o anzol também tem essa função de arrastar, que vai contrária ao resto do contexto do livro. Não, é que essa imagem do anzol é uma imagem que, se você sair da poesia, ela fica bruta, né? Mesmo assim. Tipo assim, mas o anzol, Mas tentando aliviar o texto, assim, sei lá, me ocorreu agora assim. O anzol, ele é uma isca, né? Ele é algo que é colocado ali, que depois que você bota a boca, não tem mais volta. Você vai embora. Ele te coloca a isca ali, você é puxado, como na imagem do montanha, do Holy Mountain, né? Da Montanha Sagrada. Que muito provavelmente não está gratuita ali. Ou está fazendo referência ao Tzad, ou está fazendo referência à Bíblia, né? Nessa imagem de Anzol como pescador de homens. Provavelmente a Bíblia, né? Que é um texto absolutamente consagrado aí na cultura. Né? Uhum. então, esse anzol também tem uma tradução de gancho, né? Então, tem esse lado de ferramenta também do livro, né? Da mensagem do livro, de ser uma ferramenta da iniciação. E aí, por isso que eu acho que é legal ele começar com o número 0, né? 0 ou 1, depende da numeração da tradução que a gente pegar. Mas o primeiro verso é em nome do Senhor da iniciação. Amém. Então vamos. Legal, Então, mas assim, é zero. É zero. É zero. É zero. Tá bom, É zero. Ok, é zero. Se você encontrar uma tradução aí que começa com 1, está errado. Tá errado, Zero. O primeiro é zero. É zero. Até porque tem umas tretas aí gemátricas com o número 44, porque aí o livro tem 45 versos, sendo que, como o primeiro é 0, vai numerado de 1 a 44. 44 é um número associado a Horus em diversas outras instâncias, enfim, não interessa isso agora. Mas Exatamente, né? 44 é sangue, né? sangue Dam, em hebraico. Aleph, Mem. Sangue, exatamente. É. É uma gemátrica de Gem, né? Eu acho que É Daleth Mem, né? Daleth Mem, Dem. Isso, Eu não sei como pronuncia, né? Mas. Deve ser alguma coisa desse gênero aí. Estudantes de hebraico, judeus e afins, corrijam a gente nos comentários. In the name of the Lord of Initiation. Amen. Então vamos lá. Então começa no 0. No 0, o texto se anuncia e diz: em nome do Senhor da iniciação, amém. Assim seja, para os entendidos. Já querem puxar o próximo ou alguém quer fazer um comentário acima? Quem Eu é o queria Senhor da comentar iniciação? o próximo. Melhor pergunta, né? Quem raios é o Senhor é. da iniciação? Ele se anuncia logo em seguida, mas... Porra, não tem resposta a isso, né? Aí é qualquer hierofante, né? Não tem resposta. Aí eu acho que seria qualquer hierofante, e nesse caso, não é nem o Senhor da iniciação que importa. Não é nem o mensageiro, é a mensagem, né? E aí o Senhor da iniciação toma, às vezes, do falcão de Horus e fala em primeira pessoa no texto. Então, isso que eu ia falar. Você não seria o Senhor da iniciação. Como é que... Horus, no livro da lei, ele se anuncia como Senhor da iniciação, inclusive. Isso é uma leitura complicada, porque a pessoa, esse texto ele não leva a crer que tem mais de uma voz. Não. Não muda de voz, é uma voz só. E essa voz, ela diz in the name of the Lord of Initiation, em nome do Senhor da iniciação. Em nome de é uma expressão comum, significa a mesma coisa em inglês do que em português. Quero dizer, você está falando em nome de outra pessoa.
Então, se eu que falo, digo que eu estou falando em nome do Senhor da Iniciação, então o Senhor da Iniciação não sou eu. Ah, mas esse é o verso 0. Sim, é o verso 0. E aí, em todos os outros Ele é a versos, ele saudação. começa falando na primeira pessoa. Assim, tudo é especulação, né? Ele é o verso 0, ele é o verso que abre. Em nome do Senhor da Iniciação, amém. Aí chega no Senhor da Iniciação e fala, eu mas isso é vou e estranho. pouso como um falcão, etc, etc. Bom, assim que seja, eu acho estranho. É. Quem que tá falando em nome do Senhor da Iniciação, então? Quem é essa pessoa? Então, aí nesse caso, por isso que eu falei, quem é o Senhor da Iniciação? Ah, é Horus, mas quem tá falando em nome dele? Pode ser qualquer hierofante ou ele próprio? Pode ser qualquer iniciado, ou qualquer Porque o livro iniciante. é narrado em primeira pessoa. Inclusive, ele fala das outras, ele fala, eles vão embora, ele fala deles, e fala dele próprio. Eu vim, eu não vou, eu vou. Exatamente, Né? tem uma voz Então, que é a voz que tá falando no texto. Que a voz está falando no texto. Eu não tenho problema nenhum em achar que é Horus, desde que Horus esteja falando e o Crowley lá escrevendo como hierofante. Eu não tenho problema nenhum em ver essa cena. Uhum. Tudo De bem. alguém ela só não recebendo, tá escrita canalizando o no texto. livro deles. Ela só não tá, entendeu? Só não tá escrita no texto. Se foi, é um lapso no início e no fim, porque no último verso ele também fecha dessa mesma maneira. Em nome do Senhor da Iniciação, amém. Uhum. Só pra gente ver que começa e termina na mesma vibração, né? No Mas mesmo tanto jeito. a abertura quanto o final, eles são, de certo modo, destacados do texto principal. Primeiro porque o primeiro verso é um verso 0, é um verso número 0, e o último verso, ele não é exatamente parte do verso 44. Ele é meio que não tem número. É como se fosse um novo 0. Isso aí é uma coisa complicada, porque isso é uma questão editorial, né? É. Nas versões impressas, ele pula parágrafo, né? Isso. Mas isso é uma coisa que acontece também em outros livros, como o livro 7. O livro 7 tem um monte desses pula-parágrafo. Uhum. Então, até, assim, por enquanto, é parte do verso 44. Sim, sem dúvida é parte do verso 44. Eu entendo, sim, é parte do verso 44. Ok. Mas eu consigo, eu vejo, aí é minha interpretação, e a gente tá aqui para ficar cagando regra mesmo. Esses dois versos, essa abertura e esse encerramento como distintos do resto do texto. E aí vem os 44 versos que o Senhor da Iniciação em si apresenta. Eu vejo dessa forma, né? Eu entendo assim. Mas então vamos lá, vamos para segundo. Aí a gente quer fazer uns apanhadinhos de verso, né? Como é que a gente vai fazer a leitura aí? Quem quer puxar um grupinho aí para ler primeiro? Pietro, que é fã do livro? Assim, a gente pode fazer o seguinte, né? Pedro e o senhor Feliciano no português, porque eu vou ficar noiado com o português mesmo, então aí eu fico aqui fazendo o papel de pentelho linguístico. Bom, eu acho que do verso 1 ao verso... Cara, é só coisa boa, né? É legal que não tem como... Bicho, além disso, sorvete é uma delícia, mas assim... Escolhe. Depois a gente vai pra frente. Do verso 1 ao verso 4. Beleza. I fly and I alight as an hawk. Of mother of emerald are my mighty sweeping wings. I swoop down upon the black earth, and it gladdens into green at my coming. Children of earth, rejoice. Rejoice exceedingly, for your salvation is at hand. The end of sorrow is come. I will ravish you away into mine unutterable joy. Eu voo e eu pouso como um falcão. De mãe esmeralda são minhas asas, são minhas poderosas e extensas asas. Eu mergulho sobre a terra negra e ela se alegra em ver a minha chegada. Filhos da terra, alegrai-vos extremamente, pois a sua salvação está próxima. O fim da tristeza chegou. Eu vos arrebatarei para minha inexprimível alegria. Tá bom aí pra gente começar, tá ótimo. O principal erro de tradução aí é a ausência do verde aí no segundo verso, né? Ou a pessoa esqueceu 2 letras, né? O D e o E no final ali, ou então alguma coisa muito doida aconteceu. Né? Ele alegra-se em verde. Eu mergulho sobre a terra negra e ela se alegra em verde na minha chegada. Né? A minha chegada, né? Com um acraseado, tá. né?
Na do moto ele tá alegra-se. verde, né? Alegra-se de verde com a minha chegada. Também dá- pode ser sim, uma tradução. sim, dá pra ser também. Mas vamos lá. Hã? Eu voo e pouso como um falcão. De mãe esmeralda são minhas poderosas e extensas asas. Fala aí. Quem quer falar desse primeiro verso aí de alguma Eu. porta particular? Você quer falar? Fala, seu Feliciano. Eu queria fazer só um comentário que, assim, a primeira vez que eu li esse livro, como todos os livros de classe A, você tem que ir lendo em camadas e repetindo a leitura ao longo da vida para ir extraindo coisas. Então eu passei despercebido por esse verso. Uhum. E eu tinha uma certeza, assim, religiosa de que quem estava ditando esse livro era Nietzsche. Porque a mensagem é muito de alegria e da tristeza embora e de acolher. E eu fiquei muito surpreso de depois ser chamado a atenção de que tinha esse verso 2 que é especificamente sobre Horus. Sabe que eu passei por uma experiência similar também? Engraçado. Mas o Deus Falcão, o Vingador, é o mesmo Deus menino, tá? Alegre e menino. Mas eu passei pelo mesmo erro, pela mesma leitura equivocada do seu Feliciano, assim, em algum momento. Você falou isso agora, isso me recordou. Eu também tive essa sensação de estar lendo com voz de Nietzsche, assim. Vocês não leem com voz de criança, não, gente? Não. Eu nunca li com voz de Nietzsche. Eu li com- Eu sempre leio com a voz de Horus criança, Não. do Deus menino, que fala que não vai, que fala que pode parecer ruim, mas é bom e vai ter alegria e vai ter. Bom, o que eu queria puxar aqui desse primeiro verso e até sobre o segundo aqui, queria fazer um comentário, é que ele rola uma conexão com outro livro importante, que é o 65, que é essa história da mãe esmeralda aí, do verde, etc e tal, né? No 65 também tem um falcão voando. No capítulo 2 tem um falcão voando, falcão verde que voa por entre pilares de turquesa, né? E no capítulo 1 tem também uma imagem de uma madre esmeralda, de uma mãe da esmeralda, sobre a qual é escrito, que é a cor com qual o texto está sendo escrito, né? Ou algo assim, dependendo da tradução, entre as outras cores, né? Alguém chuta alguma coisa de por que esse verde aí? Assim, isso é uma cilada que tá aí pra te pegar, bicho. Isso, Mother of Emerald. Eu fiz uma pesquisa sobre esse troço pra descobrir, porque isso daí não aparece em dicionário nenhum. Eu achei. Eu fiz uma pesquisa sobre Mother of Emerald e Aí você encontrou qual que é a pedra? Então, é um quartzo. Então, é o prásio. O nome dessa pedra é prásio. As pessoas achavam lá no passado que o prásio ele nascia dentro da esmeralda. Elas achavam isso. Eu li algo parecido. Eu li que essa pedra, que é uma espécie de quartzo, o prásio, enfim, ele daria origem à esmeralda, assim como a madre pérola dá origem à pérola. Sim, tem razão, né? é isso mesmo. É isso Ela- mesmo. Que ela a esmeralda seria- nasce dentro daquela pedra. Isso, a esmeralda nasceria dentro dessa pedra, só que essa pedra não é uma pedra especial, não é uma pedra preciosa em si. Ela foi muito utilizada na confecção de joias, etc. É uma pedra verde. Ela é uma pedra verde. Não, eu vi alguns exemplos de prásio e nem todos eram verdes, né? Então aí teria que... Confuso isso, né? Mas realmente, né? A esmeralda é verde, né? Uhum. Então, só para reforçar que no 65, quando ele fala da mãe de Esmeralda, ele está elencando 8 pedras preciosas. Ele fala que em uma categoria tem a mãe de Esmeralda, lápis lazuli, turquesa e alexandrita. Sim. Em outra categoria teria topázio, ametista profunda, safira cinza e safira profunda com uma cor de sangue. Isso. Então, Esse é não... um livro que está sendo escrito e outros escreveram o livro com as outras 4 pedras. Isso. Correto? Não é isso? Se eu bem me lembro? Isso. Eu tô com 65 aqui na mão. Tá, mas aí, alguém quer falar sobre o verde? Bom, Também? tem em outro lugar essa questão da Terra Negra, né? Eu acho que em outro lugar, mas isso não é um livro santo, né? Eu pelo menos não me lembro de um livro santo falando sobre isso. É mais a doutrina lá que Crowley desenvolveu filosoficamente. Sobre esse ponto 2, o terceiro na sequência, né? Que é a Terra Negra que se alegra em verde. Tem uma doutrina esotérica sobre a Terra, de que a Terra é negra, de cor preta, né? Uhum. E aí tem toda uma doutrina de que ela é uma coisa escura, né? De escuridão mesmo, né? Um lugar onde as coisas se encerram por um processo de decadência, né? Quando chega na Terra é porque já terminou de dar a merda completa. E aí aparece aqui nesse texto, então, uma espécie de reviravolta
porque a Terra deixa de ser negra Uhum. e passa a ser verde. E o É verde, verdejante, seria um sentido. enfim, tem aquela imagem da primavera, né? Traz uma imagem de retorno da vegetação, né? A vegetação plena, né? Uhum. Eu li uma análise, não recordo agora, eu acho que foi do Yao, É isso mesmo, eu ia falar dele agora, fala aí, mas é IA 131. e do Yao 131, que é para quem não conhece, é um autor, ele tem um site, ele é americano, né? Ele é americano, ele tem um site que ele publica artigos interessantes e tal, eu particularmente gosto dos artigos dele em geral. E aí ele locubra que esse verde, essa repetição do verde aí, seria uma associação com Vênus, não é isso, Feliciano? O que eu lembro que ele comenta é que seria mais essa questão da colheita e de como, através da iniciação, assim como você tem uma passagem do árido para uma colheita e significa plenitude de fortuna e de alimentos, o deus da iniciação tornando a terra de negra para verde, seria que através da iniciação ele está permitindo que se colha frutos e se goze na terra. Uhum. Eu achei aqui a anotação, dei uma pesquisada rápida aqui, porque eu tenho o site dele favoritado aqui, dei uma olhada rapidinho aqui. O comentário que ele faz, assim, basicamente, é que esse mãe de esmeralda, ou madre esmeralda, das asas do falcão, ele faz uma associação com o rosto de Harhorquit, que também seria verde, e com o Vênus, e uma associação com amor e amor sob vontade, enfim, ele tá colocando aqui a figura de Harhorquit, que se apresenta de modo bélico no liberal, com outro aspecto, um aspecto não bélico. Agora ele está se apresentando com uma face amorosa, e talvez aí caiba muito o que o Pietro falou sobre ele visualizar o texto sendo lido por Horus criança. Como o texto não entrega que Horus é esse que está falando, se é Harhorquit, se é Horus, se é Apócrates, enfim, qual é o Horus que tá falando, é possível a gente puxar esse outro Horus que não é um Horus belicoso do terceiro capítulo do Livro da Lei. Boto fé nisso aí. Boto muita fé nisso aí. Filhos da terra, alegrai-vos extremamente, pois a sua salvação está próxima. Olha a salvação aí. O fim da tristeza chegou. Eu vos arrebatarei para a minha inexprimível alegria. Então, quem quer fazer o comentário do restinho desse primeiro parte aí que a gente está comentando? Tem algo mais inocente do que isso? Tem algo mais sincero? Sincero sim, mas inocente não, né? Essa aí... Porque uma pessoa inocente não precisa de salvação, né? Essa pessoa é ciente do problema. A pessoa inocente, ela não entende a vida de dor que está sendo vivida. Então, assim, é aqui que eu vou começar a me despedir da sua leitura, porque essa pessoa, ela não é inocente, ela sabe da tristeza, ela sabe do terrível, ela tem plena consciência, né? Você está dizendo a voz, né? Sim, claro, a pessoa que está falando, né? Não, mas olha só. Não, eu entendo. Não, entendi, eu concordo. Nesse ponto eu concordo com você, Pio. Nesse ponto eu concordo com você. O que a gente vê nesse terceiro capítulo, nesse quarto verso aqui, é simplesmente a promessa, né, de que tem salvação. A salvação está próxima e é uma salvação que é baseada no fim da tristeza, só isso. Não, sem dúvida. Eu acho até que o 5 é parte desse bloco, né? I will kiss you and bring you to the bridal. I will spread a feast before you in the house of happiness. Eu vos beijarei e vos trarei para as núpcias. Eu prepararei um banquete perante vós na casa da felicidade. Né? É mais uma expressão desse ato que está iminente, né? A pessoa vai se casar, né? E é claro que o casamento no contexto hermético ele traz à mente toda aquela literatura pseudo Rosa Cruz lá do casamento alquímico e tudo mais. Né? Eu só vou puxar aqui um porém aqui, que eu acho que é uma leitura muito fácil de se extrair, no sentido fácil, no sentido de rasa, né? E que eu acho que ela pode contaminar a leitura do texto desse ponto para frente. O texto, ele se anuncia em nome do Senhor da Iniciação, tá? E o Crowley apresenta ele diversas vezes ao longo da obra, ele cita que é um texto sobre a iniciação. Então, o meu único
porém aqui na leitura desses parágrafos, do fim da tristeza, a salvação está próxima, etc., tirar essa leitura de uma leitura apocalíptica ou escatológica, né, de fim do mundo, de salvação, de fim, né, da humanidade, e trazê-la de volta para o indivíduo. Quer dizer, se ele está falando sobre a iniciação, em nome do Senhor da Iniciação, e o Crowley tantas vezes avisa que esse é um relato da iniciação, então talvez trazer essas leituras para o processo de iniciação que a gente discutiu enormemente no episódio 27, lá, sem chegar a absolutamente nenhuma conclusão, que é a melhor parte, né? Talvez isso seja uma chave de leitura que eu acho que é importante ser mantida em mente durante o texto. Ah, sim, tudo bem. Isso acaba ficando claro ao longo do texto, né? Sim. Não, não sei se fica claro. Eu acho que para uma pessoa que saia lendo, que logo no terceira linha, né, no terceiro verso, fala assim, que sua salvação está próxima, né? Tipo assim, vai buscar direto nas referências cristãs de salvação e vai dali pra frente. Ou vai rejeitar o texto, que é muito comum. Eu passei por isso com um amigo meu que tava apresentando as paradas assim pra ele. Falei, cara, olha só que legal isso tudo aqui e tal. Ele rejeitou de primeiro justamente por causa dessa leitura religiosa, de salvação, etc. Deu mole, né? Um falcão de Madre Esmeralda logo na sequência da salvação devia ter dado uma equilibrada, né? Mas eu concordo que o livro, se você não olhar com atenção, ele passa fácil por um livro cristão. Se você limar uma frasezinha ou dizer, a tradução foi diferente aqui e tal, você consegue vender isso para um cristão com facilidade. Porque é muito a boa nova, é muita alegria e muito fim do sofrimento. Gente, qual é o problema com a alegria? Caralho, gente. Não, Pedro, ninguém tá falando que a alegria é ruim. A gente tá falando que o maluco ele não vai entender o texto porque ele vai ler sem ler direito. Ele vai ler na chave. E tem que ler muito mal lido mesmo, né? Porque você vê aqui, né? Eu não vim para vos repreender. Brother. Isso aqui já levantou 3 bandeiras vermelhas na cabeça dessa pessoa. Como assim ele vai repreender? E as paradas erradas que eu fiz? Nem para escravizar-vos. É o 6, eu não vim para vos repreender nem para escravizar-vos. O pior é o 7, o 7 que destrói. I am not come to rebuke you or to enslave you. I bid you not turn from your voluptuous ways, from your idleness, from your follies. But I bring you joy to your pleasure, peace to your languor, wisdom to your folly. Eu não vos ordeno que renuncieis os vossos modos voluptuosos, a vossa indolência, as vossas tolices. Porém, eu vos trago alegria para o vosso prazer, paz para a vossa ociosidade, sabedoria para a vossa tolice. Cara, mas assim, eu sei que parece tudo assim, muito assim, não é possível alguém ler esse troço numa chave cristã, mas isso é hippie pra cacete, vocês estão percebendo que isso é muito hippie? Tipo assim, numa clave hippie, isso aí entra na teologia da libertação. Porra, show, né? Então vamos dar um toque lá no padre, não sei das contas de Melo, e avisar pra ele que ele tava bebendo na fonte do Libertizade sem perceber. Porque isso aqui foi escrito em 1920, porra. 1918, sei lá. Totalmente correto. Teologia da Libertação é do outro padre, é do padre mais velho aí. Boff, né? Leonardo Boff. É aquele que casou, foi excomungado. Tá vendo? Esse aí ficou tão feliz que foi embora a vida toda. Tá dentro... Foi embora toda então, desses versos que a gente lê, desses versos que nós interagimos aqui, até o 10º. Uhum. Não, a gente não falou nem o 9 nem o 10 ainda. Não, então. Por enquanto, o Deus radicalizou. Né? Falou pra pessoa que não ordena. Uhum. Isso aqui a leitura em inglês, eu concordo com essa leitura do inglês, né? Mas tem gente que se enrola. Eu concordo. Eu não vos ordeno que você renuncie a essas 3 coisas que, né, são tradicionalmente totalmente renunciáveis, né? O que está escrito aqui, indolência, né? Isso aqui em linguagem de rua, isso aqui é preguiça mesmo, né? É preguiça. É volúpia, preguiça e loucura. Isso.
Podem ser traduzidos livremente como isso. Né? O autor, o tradutor aqui, ele não quis repetir ociosidade, não sei porquê, né? Mas ele poderia ter repetido, né? Aqui é ociosidade mesmo, né? Quer dizer, tipo, inércia, a pessoa não tá fazendo nada. Uhum. Na tradução, a o palavra inglês... langor, né? É paz para o vosso langor. Não, embaixo, né? É engraçado, né? Às vezes o sujeito trocou sem perceber. Mas o langor tá no inglês de fato. Agora, quando ele fala da voluptuosidade, etc., a palavra que ele usa é idleness, que é ficar parado, não necessariamente preguiça. Isso é ociosidade, ficar à toa. né? Isso é exatamente ociosidade. Possivelmente esse maluco aqui, exatamente. Ele trocou, ele inverteu. Ele colocou indolência no 7 quando era pra ir no 8, e colocou ociosidade no 8 quando era ir pro 7. Às vezes tem que dar um toque no... Da tradução, a gente manda um e-mail lá. Então, não, é por isso que né, a gente vai acabar nesse ponto produzindo uma coisa melhor, porque a gente está comparando as traduções. Mas assim, a gente chega lá. O que eu queria extrair desse conjunto de versos aqui que a gente leu? Né? Ele fala a diferença da salvação dele para a salvação dos outros. Também acho. Que a salvação dele não é uma salvação que vai te pedir para renunciar a nada, que vai te ordenar a fazer alguma coisa. Não. Pelo contrário, ele vai complementar o que você já tem. O que já é uma coisa sua, respeitando o que você é e o que você tem. E é por isso que ele inclusive, ele enumera coisas aqui. Ele volúpia, preguiça, loucura. E aí, o que vocês acham dessa salvação? Porque é uma puta tentação, né? Eu tenho uma salvação aqui que é diferente da outra salvação de lá. E aí? Então, essa é a isca do anzol, que eu falei lá no início do programa. Qual é a graça do anzol? O anzol arrasta, o anzol puxa a pessoa, mas o anzol não fica lá. Se você joga o anzol na água sozinho, não acontece nada, né? Vai ficar lá o anzol sozinho na água e nem o peixe vai pegar. Vamos falar da parábola né? A parábola do semeador, né? A parábola do semeador. Né? Não vai acontecer nada. Você tem que botar uma isca maneira. Então você tá aí num universo de tristeza e depressão cristã e culpa, e enfim, tudo isso aí que a gente já sabe qual é. Aí chega um cara e fala assim: olha só, fica feliz que eu trouxe a salvação, acabou a tristeza, vocês vão ficar felizes pra caralho, vou te encher de beijo, vou te tacar no banquete, não vou te repreender, não vou te escravizar, não quero que você renuncie à volúpia, não quero que você pare a sua ociosidade, não vou te ficar botando pra trabalhar, né? E nem as suas tolices. Aí vem logo depois: all that ye do is right, if so be that ye enjoy it. Tudo que vós fazeis é certo, se é assim que vós o apreciais. Fala aí. Esse final aí tá torto, né? O original aí diz if so be that you enjoy it, né? Quero dizer, contanto que você o aproveite, né? Ou seja, o que ele tá dizendo é, né? Quer dizer, tudo que vós fazeis é certo, contanto que você o aprecie. Quer dizer, se você tem uma parada que você aprecia, que você gosta de fazer, então é certo. Não é certo. Isso aí. Uma coisa que você não gosta de fazer, aí não está em questão. Mas se você faz uma parada que você aprecia, essa parada é certa. Então isso é uma puta isca pro anzol hermético aí. Né? O cara tá anunciando a parada mais legal do mundo, a não ser que você esteja muito fincado dentro de um mindset de que se alegre, fazer o que você quer, o que te faz feliz, na verdade. Não é fazer o que você quer, fazer o que ele, né, fazer o que é certo. Porque o que está em pauta aqui é o julgamento. E o que o lírico está fazendo é o contrário do normal. Ele está autorizando tudo, está curtindo tudo. Tudo que vós fazeis é certo. Tudo que você fazer é certo. Mas, né, mas se assim for, que você o aprecie. If so be, né? Se assim for, que você o aprecie. Aquilo que você não aprecia, nada está dito. Mas se você tem uma coisa que você faz que você aprecia, é certo. Tá certo. Beleza, aí concordo. Vamos lá. Mas vamos indo assim, puxando de 1 a 1 mesmo. Eu acho que vai ser mais fácil, né? Do que puxar um conjuntão. Depois a gente acaba falando de 1 a 1 de qualquer forma. O 11. O 11 é um número pra gente muito importante. Não, o 10. O 10? O 10 é eu vim contra a tristeza. I am come against sorrow, against weariness, against them that seek to enslave you. O 10 é ainda um pouco repetitivo aí do que já está sendo falado, né? Eu vim contra a tristeza, contra o tédio,
contra aqueles que buscam. Rapaz, eu vou te falar que do 7 ao 10 tem um jogo muito maneiro de palavras aqui, pra quem gosta de fazer tabela, né? Se você for lá no 7, você vai ver três expressões, né? Os modos voluptuosos, né? A voluptuosidade. Eu vou corrigir aqui logo, né? A ociosidade e a tolice. Tem uma triplicidade aqui, né? A pessoa tá lá, voluptuosa, ociosa e tola. E ela não precisa renunciar a isso. Mas aí na sequência, quando o eu lírico vai dar uma melhorada, ele já troca. Ele já não diz modos voluptuosos, ele diz prazer. Ele não diz ociosidade, ele diz langor. Uhum. E a única palavra que permanece é tolice, mas... Enfim, essa palavra é super codificada na tradição, as pessoas, né, ficam aí à vontade. E ele acrescenta então mais 3, né? Que é alegria pareada com prazer, paz pareada com ociosidade, com indolência, e sabedoria pareada com tolice. Se você reparar lá no 10, é a mesma triplicidade, só que de cabeça para baixo, porque ele inverteu no espelho e diz que eu vim contra. Tristeza no início. Então a gente tem modos voluptuosos, prazer, alegria versus tristeza. Aí depois a gente tem ociosidade, que pula para indolência, com paz, e aí contra o tédio. E aí a tolice, né, que junta com a sabedoria, contra aqueles que buscam escravizar-vos. Vi mensagem, né? Contra a doutrinação ideológica, né? No caso desse último, desse último, né? Ele vai contrapor sabedoria a aqueles que buscam escravizar-vos, né? Engraçado isso daí, né? Não é burrice, né? Ele não diz burrice, né? Ele diz aqueles que buscam escravizar-vos. Eu acho interessante o ponto do ociosidade como contraponto a tédio, né? Porque se você está dizendo assim, que diz que alguma pessoa está ociosa, seria fácil dizer que essa pessoa está entediada. E ele reitera dessa leitura que você está trazendo, Pio, que a ociosidade não é sinônimo de tédio. Na verdade é contra. Né? Nessa leitura tríplice, né? Dessas 3 chaves que ele vai transformando verso a verso. Né? Você vê pelo 9 ele sugere que a pessoa aprecia. Então ela tá ociosa e todo mundo fala que isso é um defeito, né? Você não devia estar ocioso, isso é feio e tal. Mas no 9 ele diz, olha só, se você aprecia, então tá ok. Aí É a pessoa de boas, né? E aí na sequência ele pejorativa a parada, né? Se é que isso existe em português, né? Aí ele fala de tédio, aí ele já tá no contexto pejorativo, eu vim contra. Muito bom, muito bom. Contra a tristeza, o tédio e a escravidão. Aqueles que buscam escravizar-vos. Engraçado, você repara só, não é contra a escravidão, é contra aqueles que buscam escravizar-vos. A escravidão. Exatamente. Te colocar aí no cercadinho, te colocar aí fazendo o que eles querem e não o que você quer. Vamos pro 11. Aí já começamos um novo momento aqui no texto, né? I pour you lustral wine that giveth you delight both at the sunset and the dawn. Come with me, and I will give you all that is desirable upon the earth. Eu verto sobre vós o vinho da purificação, que vos concede deleite tanto no ocaso quanto no alvorecer. Vinde comigo, e eu vos darei tudo o que é desejável sobre a terra. Ousado esse maluco aí, hein? Ousado ele. Quem quer falar? Não, então, na tradução ele fala do vinho lustral, ele não fala do vinho da purificação. Não sabe se a gente não sabe. Essa que tá no... Não, no Ordo. Panic Boom! Ah, sim, tá, verdade. Esse cara aqui do... Em inglês é lustral wine. Ele deu uma ousada, né? O original, ele diz literalmente lustral. Vinho lustral. Lustral wine. É claro exatamente, que é o que eu tô... lustrar, nesse contexto todo aqui, ele permite essa leitura de purificação, mas é uma coisa meio exagerada, né? Porque lustral é uma palavra, né? Tá trocando uma palavra por outra, né? Podia ter usado lustral, não sei por que a pessoa quis trocar, né? De qualquer maneira, a ideia que dá é uma ideia de realmente algo de uma força tamanha que é tão bom que dura bastante tempo, né? Que o deleite é tanto no ocaso, né, quanto no alvorecer. Ou seja, tanto no pôr do sol, né, tanto quando o sol se põe, quanto quando ele se levanta. Né? Então, assim, é um vinho extremamente deleitoso, né? A minha leitura aqui sobre o vinho lustral, no inglês original é lustral, a minha associação primeira, sempre que eu vejo isso,
é lembrar da água lustral do templo da Golden Dawn, Sim, né? No templo da Golden Dawn sim, tem uma água exatamente. lustral, não tem? Que é usada para purificação. A água lustral ela é utilizada para purificar o templo. No Pirâmides também tem água lustral. O Pirâmides também tem água. Porque o Pirâmides é repetição. Ah, sim. O negócio ali, enfim. Então eu acho interessante, que eu acho curioso aqui no 11, é que a tradição vem com a ideia de água lustral para purificar o templo, ou o candidato à iniciação, né? Quem pegar aí o ritual de iniciação da Golden Dawn, ou o Pirâmides, enfim, a água lustral ela vai lá para purificar o candidato à iniciação, além do templo. Aqui não é água. vinho. Exatamente. Entendeu? É essa parada que eu acho interessante aqui, como também um marcador de mudança de era. Oi? É o vinho da Tá? Sião. Até com uma leitura de transubstanciação mesmo, né? Assim como Moisés lá transformou lá a água em vinho nas bodas de Canaã, correto? Faltei água de religião? Acho que é isso aí, né? Não. Realmente faltou. Porque quem transformou água em vinho foi Jesus. Foi Jesus, não sei, Maomé- então faltei. Moisés, Eu lembrei do Moisés mandamento. transformou a água em sangue e foi uma das pragas do Egito, que era sangue. Isso. Depois é que o vinho, bem depois que o vinho vira sangue, né? Mas não é o sangue do Moisés, é o sangue de Cristo. E aí entra a transubstanciação da missa. Tem um lance bíblico aí de água Não, que então, vira o vinho. lance bíblico é esse, que é o primeiro milagre, inclusive é o milagre que eu falo que é puxado pela Babalão da cristandade, né? Que Jesus não ia fazer o milagre. Ele falou, não tô pronto. Aí a Maria vai lá e fala, não, vai lá que o casamento acabou o vinho. Caralho, pior que Tem é que isso mesmo, fabricar né, meu irmão? vinho. Tem um Vai lá. casamento É um e vai dar casamento. merda no é um casamento porque acabou o vinho, cara. Que acabou o vinho. E aí ela... Quem nunca? Aí Quem nego nunca? liga Não, pro disque madrugada. E foi a Maria. Faz Que, um cara, se não tacatá. fosse a Maria, nada tinha acontecido, porque ele tava se borrando, segundo o texto, né? Então. Bom, vamos. Deixamos o Jesus para Mas lá. enfim, voltando pro eu só errei o personagem, em vez de ser Moisés era Jesus. Foi Jesus que transformou água em vinho no negócio lá. É Moisés, Jesus, não é minha merda. E eu não tô ligado nessa galera aí, não. E aí. Mas eu acho interessante isso, né? Quer dizer, a gente transformou aí. O texto traz para cá essa imagem que a água lustral da purificação do candidato, da iniciação, do iniciando, não é mais água, é vinho. Ele faz. E vinho, lá pra frente, ele vai falar de Iacos, ele vai falar de outras coisas. Vinho é um símbolo farto de significados, tanto do sangue, que já falamos no início do texto, quanto do entorpecimento, do langor, da luxúria, dos prazeres, etc. Ou seja, o líquido que purifica o candidato à iniciação não é mais a água da pura. Né? O que purifica o candidato não é a pureza da água. Você vê que entorpecimento do vinho. tem uma parada interessante aqui nessa frase também, que é claro que acompanha o texto anterior, mas que continua metendo o dedinho na Golden Dawn. Você vê que o vinho lustral, ele não concede deleite só na alvorada, né? Eu não sei porque que ele quis botar alvorecer aqui, né? Já na alvorada, né? Claro que a alvorada é uma coisa totalmente importante lá na ordem da aurora dourada, né? Mas aqui ele aumenta o escopo. Uhum. Ele aumenta o escopo aqui. O deleite não acontece só na alvorada. Ele acontece também no pôr do sol. Que é o horário que você vai fazer o quê? Beber vinho. É, Você bebe claro. vinho De manhã você bebe conta com uma água, leve ressaca no máximo, né? Bochechar. Então aqui o escopo está aumentado, né? O deleite ele não vai acontecer só na alvorada e à noite você se fode. Na verdade você está tendo deleite o tempo todo. O tempo todo. Exatamente. Do ocaso ao alvorecer. Na Golden Dawn, na aurora dourada e na noite que vem sendo anunciada. né? Deixa eu só corrigir uma coisa. No inglês, tanto no pôr do sol quanto no nascer do sol. Both at the sunset and the dawn. Não é o período completo. Porque ou tem razão, tem. Mas aí você tem um problema. Aí o E é inclusivo ou exclusivo? Não tem E. Não. Esse que é o ponto, não tem E. Não both tem at- Ou Não. O inglês é both at. at The. the sunset and the dawn. Tanto no pôr do sol quanto no nascer do sol. Tanto Isso. tanto no poente quanto na aurora. Isso aí, exatamente. No alvorecer. Né?
tanto. Mas é o que tá na tradução, né? Ah, Consegue sim, deleite é só, tanto no só pra ocaso pontuar quanto que no isso não é um amanhecer. intervalo de tempo, né? Não é assim, não é tipo começando no pôr do sol Ah, e não é um terminando na intervalo de alvorada tempo, e tá falando que é meio-dia tanto você nível- vai trabalhar, porque acabou o prazo. Né? Eu acho que mais do que uma marcação de tempo, de período de tempo, é uma marcação que isso é contínuo, sim. Eu acho que quando ele diz que é tanto na aurora, quanto no ocaso, quanto no poente, ele está dizendo que isso acontece o dia inteiro, né? Tá marcando 2 momentos principais do dia, né? Mas também eu acho que como o Peu falou, é uma ótima lembrança da Golden Dawn aí, como citação também, né? Quer dizer, falando que essa purificação concede deleite não só lá de onde eu vim, né? De onde eu estou trazendo a tradição, como para onde eu estou indo também, que é para noite. Então, acho que a gente pode agrupar do 12 ao 14, porque o 15 eu já acho um pouco, eu acho que vai dar muita discussão. Já vai num Do outro 12 ao lance, né? 14 eu acho que ele tem a mesma ideia, e eu acho que o 14 faz um link importante com o livro da lei. Porque o Pela 15, natureza ele do vai verbo. fazer uma historinha 15, 16, 17, né? Isso, exatamente. Com 18, ainda com 18 ainda por cima, se você quiser. Termina com 18 com também ameaça, acho, né? Come with me, and I will give you all that is desirable upon the earth, because I give you that of which earth and its joys are but as shadows. They flee away, but my joy abideth even unto the end. Vinde comigo, eu vos darei tudo o que é desejável sobre a terra, porque eu vos concedo aquilo do que a terra e seus prazeres são nada mais do que sombras. Eles vão embora, mas a minha alegria permanece até o fim. Então esses 3 versos aqui, na verdade o 13 e o 14, fazem um link muito interessante com o verso 9 do capítulo 2 do Liber Alve Lege, que ele fala que lembrai-vos vós que a existência é pura alegria, que as tristezas são como sombras, que passam e se vão, mas há aquilo que permanece. Né? Então ele fala novamente dessa tristeza. E ele fala que os prazeres da terra são essas sombras, que passam e se vão, mas a alegria dele é uma alegria que fica até o fim. Né? É uma coisa que não está vinculada a esses prazeres mundanos da terra. E aí? Tem uma outra... Fala, pode concluir, desculpa. Não, o que vocês acham? Desculpa, eu passei a bola. Eu tenho um outro comentário. Ok, isso aí, mas é sobre a tradução, na verdade. Aí eu vou fazer o chato aqui. Eu vou fazer o Peu. Né? Ok. Ok, eu vou aceitar essa. O inglês é abideth. Abideth. Não sei a pronúncia correta. Abideth. Que é algo mais próximo de habita. E não de permanece. Cara, é complexo. É complexo. Porque você tem razão. Mas aí a gente vai ter que... É complexo. Assim, porque esse habita... Esse habita do abide... Ele não é a mesma coisa do que você, tipo, ter residência. Ele habita no sentido de que você ficou muito tempo num lugar. Você tá lá e você fica lá. Tipo, uso capial. Mais ou menos. O abide, ele é o abide, o verbo to abide, né? Ele tem uma conotação de... Ele é usado para habitação, quando a pessoa quer dizer isso, né? Mas ele pendura para você estar no lugar, né? Por muito tempo, né? Que é diferente de residência, né? Então, assim, essa pessoa aqui, ela fez uma opção que nesse caso, eu não sei o que dizer. Não, na tradução, na outra tradução também tá assim, tá? As mesmas Eu palavras. preferiria dizer habita, porque em muitos lugares da classe A gente vê remains. E aí permanece fica muito bom para remains, né? Eu estava aqui com uma lembrança de que essa palavra era usada em outro Liber e eu estava tentando lembrar qual, fiz uma pesquisa rápida aqui e achei. É no Liber Hash. No Liber Hash, Hahor abideth at the helm. Esse TH aí é o arcaico, né? Ele permanece no sentido de que aí não dá para dizer que ele habita o leme, não, né? É o leme, né? Helm não. Helm é a... Mancha. É o leme. É o leme, né? O barco tem um leme, né? Não tem mancha. Mancha que tem é avião. Leme é a parte de trás do barco, né? O helm não é a parte que o cara comanda lá, o negócio? É aquela roda com os... Mas então, isso aí fica atrás do barco, não fica na frente.
No barco que ele tá se referindo, que é o barco do Caronte, aí fica atrás. Fica atrás, né? É verdade. É porque controla o fluxo ali atrás, é verdade. É isso aí. Ah, sim, porque nesse caso o leme não é aquele troço redondo, mas sim aquele negócio que você segura, É. uma espécie de haste, né, que você gira. Eu fiquei com real imagem de navio pirata, mas de fato, lógico, é o barco de Osíris e tal, ela atrás, né? Vai controlando o fluxo ali no finalzinho. É o leme, literalmente mesmo, é o leme do barco. Tá, mas enfim, saindo do Liberhash, voltando aqui pro Tizad. Onde é que a gente tava mesmo? Então, A nós gente lemos tá no até o 14. Lemos até o 14 e fica essa impressão muito forte, né? Ah, sim, né? A linguagem como você citou, ela é a mesma linguagem que tem lá, as mesmas palavras, né? E aí a gente cai no... do liberal. Segue 15, 16... do segundo capítulo lá, né? É o verso 9, né? É o verso 9 do capítulo 2. Muito do bom, liberal. Boa conexão. Vamos pro 15, então. Então aí eu me ocultei... Desculpa, Posso Flávio. falar? Desculpa, vai falar. Não, Desculpa. eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, vai. É porque eu não sei quantos você vai ler. Você vai ler só o 15 ou tu vai ler o 15, 17 e o 18? Vou ler... 15, Não, 17. esses 4 tem tudo a ver, né? Ao 18. Vou ler do 15 ao 18. Ok? I have hidden myself beneath a mask. I am a black and terrible god. With courage conquering fear shall ye approach me. Ye shall lay down your heads upon mine altar, expecting the sweep of the sword. But the first kiss of love shall be radiant on your lips, and all my darkness and terror shall turn to light and joy. Only those who fear shall fail. Those who have bent their backs to the yoke of slavery until they can no longer stand upright, them will I despise. Eu me ocultei sob uma máscara. Eu sou um deus negro e terrível. Aí ele já mudou aquele papo paz e amor hippie que estava vindo até então para falar que ele é um deus negro terrível. Com a coragem conquistando o temor, vós vos aproximareis de mim. Vós repousareis vossas cabeças sobre o meu altar esperando o golpe da espada. Mas o primeiro beijo de amor será radiante nos seus lábios. Toda a minha escuridão e terror se tornarão luz e prazer. Somente aqueles que temem fracassarão. Aqueles que curvam suas costas para o jugo da escravidão, até que não mais consigam ficar eretos. A estes eu desprezarei. Comentai. Ninguém? Pô, vocês ficaram aí selecionando tal. É porque de repente o bagulho ficou complicado, né? Então, existe uma imagem aí aterradora, aparentemente externa, que oculta essa grande alegria e essa grande coisa e essa grande salvação que ele prometeu. Não, é o contrário. Hã? Eu acho o contrário. Não, Ele vem todo lépido e fagueiro falando que eu sou contra a alegria, que sou contra a tristeza, eu vim trazer alegria, eu vou te beijar nas núpcias, eu vou te trazer banquete, os cacetes, tarará. Aí ele fala assim, eu me ocultei sob uma máscara. Eu sou um deus negro terrível. sim. Isso Assim é ele, falando. né? Não é a alegria, Então, né? A alegria não é ele. Ele é o deus negro terrível. Tô falando, ele vem falando aqui, até o 14, ele tava falando só de riponga aqui, tava flower power. Aí agora ele falou assim, olha só, beleza, joia, tudo isso é muito legal, é tudo verdade, mas se liga, eu sou um deus negro terrível. Eu não sou flor que se cheire. Flor vai aparecer mais pra baixo na frente aí, né? Ou pelo menos essa é a tal da máscara, né? Que tem essa sugestão, né? Ele tá ocultado sob uma máscara. Mas vocês acham que a máscara é a máscara do Deus Negro? Eu acho que sim. Com certeza, Flávio. Por favor, Flávio. Isso sim. Tem uma vírgula ali, cara. Vírgula? Não, tem não, dois pontos. ponto e vírgula, não é? Não, dois são pontos. 2 pontos, São assim, 2 pontos, é uma definição, cara. Ele tá falando dele próprio. Então, ele tá falando dele próprio. Pois ele tá falando assim, sim. eu me ocultei uma máscara. Aí ele fala, aí ele qualifica a máscara. Aí é complicado. Eu leio dessa maneira como você tá falando. Eu leio dessa maneira, mas a linguagem, ela não é evidente, porque ele não diz
eu me ocultei sob uma máscara de Deus Negro Terrível. O Deus Negro Terrível. Ele não faz isso. Ele avisa. Eu me ocultei sob uma máscara. 2 pontos. Ou seja, como se dissesse isso na minha leitura, né? Eu sou um Deus negro e terrível. Se você for mais... Aí ele Se fala. você for mais babaca, por exemplo, eu- você pode ler Com assim. coragem, conquistando temor, vos aproximarei, você vai botar. Eu sou tão negro terrível que você vai botar a cabeça no altar esperando que eu te arranque a cabeça fora. Você pode ter uma leitura babaca, né? Mas- Eu sou um Deus Negro Terrível. Olha só como eu sou babaca. Eu me ocultei sob uma máscara. Pra te sacanear. Eu concordo com o Flávio que nesse contexto é uma pessoa que é negra e terrível e botou uma máscara pra disfarçar essa realidade. E agora que ele tá se desvelando, ele tá mostrando o quanto ele também é escroto, que ele ameaça e você vai ter que se entregar plenamente, senão vai dar merda, esse tipo de coisa. Eu não acho que ele tá Ai, ameaçando, que não. depressão vocês, hein? Eu acho que é. Porra! Eu não acho que é. Caralho! Assim, vou dar minha leitura pra vocês me tacarem pedra depois. Vou dar minha leitura completa do que tá acontecendo aqui. E aí, Desculpa, depois cara. me apedreja, tá? Minha leitura Harroquit vai sendo anunciado lá no 3º capítulo do Livro da Lei, como que há discussões que a gente já trouxe lá no início do episódio sobre se ele é ou não a voz, o eu lírico do texto, né? Mas ele se apresenta, se a gente considerar isso, como um Deus terrível, né? Lá no capítulo 3. E aqui ele vem falando de coisas maravilhosas, lindas e deliciosas que vão ser muito felizes, tá? Mas ele adverte que eu me ocultei sob uma máscara e eu sou um Deus negro terrível. Sou tão negro terrível que você chegando o terror em voz, você já vai se entregar. A cabeça no altar esperando o golpe da espada. Mas o beijo será dado, né? E a escuridão e o terror se tornarão luz e prazer. Somente aqueles que temem fracassarão. Ou seja, somente aqueles que temem enfrentarão a face do Deus Negro Terrível e serão decapitados no altar. E aí ele vai depois, mais pra frente, dizer que isso, inclusive, é um bem que ele tá fazendo pra humanidade. Vai fazer lá mais pra frente em outro momento. Lá pra frente, Lá pra frente, né? Que aí ele vai passar o cerol em quem teme, Concordo. em quem tem temor, né? Mas você que não teme, que não temeu, né? Você que não teve temor, né? E que aceitou toda essa volúpia, a indolência, a ociosidade, a tolice, e etc, que veio ali, que ele tá falando que é um tempo disso agora, em que ele não vai recriminar, esse sim vai se tornar a escuridão e terror em luz e prazer. Essa é a minha leitura desse parágrafo aqui. Como é que eu faço pra ler esse negócio igual o Pedro lê? Eu leio assim. Por que eu leio como ele lê? Porque o fato de ele ser terrível é um engano. E o 17 mostra claramente que isso é um engano. E essa é uma história... Perdão? Bom argumento. E essa é uma história típica do processo iniciático, né? Quer dizer, ele diz lá, eu me ocultei sob uma máscara, tá? Eu sou um Deus Negro Terrível. E se isso é antes ou depois da máscara, a gente tá aqui tentando decidir. Então aí o que ele conta? Ele conta que com coragem conquistando o temor, você vai se aproximar e aí você vai botar a sua cabeça no altar esperando tomar um golpe da espada. Né? Isso é o que você acha que vai acontecer. Você acha que vai tomar um golpe da espada. Isso é o que você acha. Você está esperando o golpe da espada. Mas por que você está esperando que você vai tomar um golpe da espada? Aí o Deus logo diz assim, não, bicho, mas aí não vai ter golpe da espada. Vai ter só o primeiro beijo de amor. Mas isso só acontece porque você conquistou. Não, tudo bem, mas então assim... Era uma pegadinha. Que o Deus seja negro e terrível é uma pegadinha. Pros fracos. Pra eliminar os fracos, né? Assim, pros fracos, né? Pras pessoas que estão antes do processo. Não são os fracos, né? São as pessoas que estão antes do processo. Porque não está dito aqui que só os fracos vão ficar com medo. Com medo não. Com medo do golpe da espada. Está dizendo assim, com coragem, conquistando o temor, vos aproximareis de mim. Vós todos. Não tem seleção. Vós repousareis as vossas cabeças sobre o meu altar, esperando o golpe da espada. Todos vão fazer isso. Porque ninguém ainda sabe que vai vir o primeiro beijo do amor. Só vai saber do beijo do amor depois. Então todo mundo só vê o Deus Negro e Terrível.
Porque você ainda tá nesse processo prévio. Certo. Não, eu concordo, tudo bem. Isso aí eu Então, concordo. tudo bem, só a gente tem que Eu jogar eu vou pontuar uma coisa aqui, que vai fazer sentido pra metade da mesa, pra outra metade não vai fazer sentido, mas o nome da pessoa, né, do irmão que te recebe na iniciação da maçonaria, e ele te recebe com uma espada e todo de preto, tal, com os clãs, pá, é Irmão Terrível. Não precisa ir pra maçonaria, na Golden Dawn, quando você vai passar pelo oeste, o que você enfrenta? Não, eu lembrei do Terrível porque é o nome do Assim, cargo, né? É E o literal nome no o inglês nome do é cara Terrible ritual mesmo. Né? é Irmão Terrível. Não, sim, que o nome na do cara é maçonaria chamado. é o irmão terrível, sim. Mas eu acho que isso faz parte desse processo. Eu entendo o que vocês estão falando da questão processual. Eu só acho que ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Eu acho que talvez eu não esteja me explicando bem. Ele é um deus negro terrível também. E os beijos de amor e afim, etc., são para aqueles que conquistaram com coragem o temor. Porque aqueles que temem fracassarão e curvarão suas costas para o jogo da escravidão até não conseguirem mais ficar eretos. Estes eu desprezarei. Ou seja, esses não vão Então, ganhar ele os tem as duas benefícios, né? faces. Não vão ganhar os benefícios, vão ficar curvados sem conseguir mais ficar reto, porque eles se entregaram ao fracasso, se entregaram não lutaram, não tiveram coragem, não enfrentaram. Não cumpriram as condições, né? Estão sendo propostos. Exatamente. Então para eles, ele será um deus negro terrível. Aí sim, eu vou até entender a leitura que vocês estão fazendo, concordar com a leitura que vocês estão tendo de Máscara e tal, porque para estes ele é um deus negro terrível. Ele não vai ser para aqueles que conquistam o temor depois. Para isso ele vai se revelar, vai tirar, tá? E aí sim, talvez essa face de deus terrível para ser o deus do amor radiante, do beijo radiante dos seus lábios. Aí ele muda de cara. Mas ainda assim, a imagem da Máscara ela é uma imagem de persona, né? De mudança. Sim, ok. Ok, concordamos então. E aí a gente chega no. E aí a gente chega no 19, né? Isso, vamos O 19 é meio que um fechamento. É meio que um coroláriozinho ali, né? But you who have defied the law, you who have conquered by subtlety or force, you will I take unto me, even I will take you unto me. Mas vós, que desafiastes a lei, vós que conquistastes por sutileza ou a força, vós eu trarei para mim, eu mesmo vos trarei para mim. Então você vê que final tá a meio promessa bugado, da união. Mas é porque no inglês é esquisito. O inglês é esquisito, né? Mas tem um joguinho de palavras engraçadinho ali, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele coloca o I num lugar esquisito na frase. Tem uma dancinha do you com I com me, Isso, né? isso. Ele diz assim, vós trarei eu para mim. E aí depois ele diz, mesmo eu Uhum. trarei vós para mim. É a mesma frase, né? Só que ele muda os pronomes de ordem, né? E aqui nesse... Não, e é uma dança. Nesse caso aqui, o tradutor ele ficou meio perdido, né? É difícil, essa pedaço aqui, eu quando leio em inglês, é sempre uma coisa esquisita de ler, dá um nó no olho, assim, é meio esquisito. Mas assim, o importante é essa parte mesmo aí do que ele reitera isso que falou até no 17, na verdade, né? Só que ele fala de uma coisa interessante aqui, antes da gente passar pro 20, ele fala de vós que desafiastes a lei. O L minúsculo. Pra quem acha que isso é importante. Malandro, e aí? Boa, hein? Não tinha nem pensado nisso, né, cara? Vou zoar muito essa porra. Então, qual é a lei vigente? Né? Pois é. Esse livro não é uma declaração. Olha só, gente, esse livro, na minha opinião, não é uma declaração sobre a lei de Telemann, tá? Porra, mas uma hora tem tudo a ver com a lei de Telemann e a outra hora não tem? Pera aí. Não. Porra. Eu falei, deixa eu terminar de falar, porra. É por isso que, né, vale a pena ao vivo. É hora de olhar pra cara do outro e rir. Mas assim, embora a linguagem e o contexto seja totalmente telêmico, esse livro, disse no início e repito agora, fala do processo da iniciação. Sem dúvida. Todos Todos concordamos, né? Então essa lei aqui,
Eu acho que faz referência à lei da iniciação que estava vigente, da lei que você vai ter que desafiar. Nesse caso, como a gente está falando da cristandade, né? Quando a gente fala da cristandade, é a lei da moral cristã, né? Quando a gente fala de Telemann, é a lei da vontade, você vai desafiar a lei da liberdade Pô, mas e vai colocar a sua cabeça sobre o altar em sinal de devoção, né? Esperando o golpe da espada e o beijo vem. Então, assim. Mas de onde você tirou isso, bicho? Porque não tem nada. Cadê onde tá isso no texto? Não, então, que lei é essa? Boa pergunta. Que lei é essa? Porque essa é a primeira vez que aparece a palavra lei no texto, não tem nada de lei nesse texto, né? Uhum. Mas que lei é essa? Não, sei lá que lei é essa. Na sua opinião. Aparentemente uma lei que é uma coisa fodona desafiar e o Deus gosta muito disso. Que ele curte Até onde eu sei, o Deus está curtindo quem desafia essa lei. Isso que eu ia falar. O que esse verso está falando é que o Deus curte quem desafia a lei. E aqui, na minha leitura, que eu curto essa noia das letras maiúsculas e minúsculas, embora seja um outro Liber, né? É uma lei, por estar grafada com letra minúscula no texto, eu interpreto como uma lei vulgar, né? Não é uma lei, a lei, né? Como poderia ser lido por alguém pensando em Liber Legis, né? Vós que desafiar a lei que tá aí, no mundo, a lei que tá no mundo aí. Que lei é essa, pontualmente, se é a cristandade, se é a de Osíris, se é o que for, não sei. Mas você desafiou a lei. Vós que conquistasse por sutileza ou força, eu vos trarei para mim, enfim, aí vem aquela dancinha do Min lá. E outra coisa que eu queria pontuar, além do negócio da lei aqui, é essa coisa que vai se tornar importante daqui para frente, ou mais um pouquinho, que é essa questão do que conquistaste por sutileza ou força. Aí é essa questão da dualidade. Quer dizer, não da dualidade, na verdade, da não dualidade. De dizer que, seja por sutileza ou seja por força, ambos os caminhos de conquista o Deus são válidos, né? E adequados a cada um. O Eulírico, né, tá curtindo, né? Ele vai trazer para si os dois. Os três, no caso, né? São três pessoas, os dois, né? Isso. Aquela que desafia a lei, aquela que conquista por sutileza e aquela que conquista por força. Pela sutileza ou pela força. Ou pela força. Isso aí, isso aí. Então eu acho interessante essa marca de falar que tanto que conquista pela sutileza quanto que conquista pela força, isso também tá no liberal, eu não vou recordar possivelmente agora. Esse negócio de desafiar a lei é alguma coisa que tem supercodificação cultural, igual aquele negócio do vinho lustral. A gente bem podia depois fazer uma pesquisa nos textos para ver se aparece o conceito de desafiar a lei em algum outro texto, sacou? E aí, né, isso significaria que não tá solto. É uma referência cultural. Mas eu não sei o que é. É só uma ideia de pesquisa, né? Enfim, aí ele, né, depois que falou que você desafiou a lei e conquistou por sutileza ou força, você é bacana e eu vou estar contigo, ele fala no 20. I ask you to sacrifice nothing at mine altar. I am the God who giveth all. Eu nada vos peço para sacrificar no meu altar. Eu sou o Deus que tudo concede. E aí vem uma nova... Aí vou passar direto pro 21, porque aqui tem uma parte que eu não sei se o Peu vai trazer respostas para esses trocadilhos aqui. Aí ele fala assim: Light, life, love, force, fantasy, fire, these do I bring you. Mine hands are full of these. Luz, vida, amor, força, fantasia, fogo. Eu vos trago, minhas mãos estão repletas destes. Tá. Em inglês, são 3 palavras com L e 3 palavras com F. É verdade. Você traz aí alguma análise? Sobre essa série das letras maiúsculas, né? Das letras. Não, nunca me debrucei sobre isso, não. Eu só tentei já uma vez preservar o L e não deu certo, não. Não, porque o F dá, né? O F consegue preservar o L que não dá. O F é fácil. Até porque deve ser, talvez seja até palavra de... as da direita todas são latinas, né? As da esquerda, life e love não são latinas, aí não dá certo. Aí começa com aquelas coisas de langor. Aí não, mas aí você, né? Tudo por um L, né? O texto fica uma bosta porque você quer um L maiúsculo a todo custo, né? No Liber 150, né? Ele fala dos raios da lei, né? Que é amor, vida, luz e liberdade. Sim.
Aqui ele não tá colocando liberdade, ele tá botando só luz, vida e amor. Ele tá. Não sei se tem uma relação, né? Não sei se São isso 5 proposital, L's naquele livro, mas né? são 5 L's: luz, vida, amor, E lei, liberdade é. e lei. Né? São 4 raios da lei, né? A lei é o primeiro, É. o quinto L do LLLL. Aqui não tem esse quarto L, mas os outros 3 L's são L's que estão presentes lá no Luz, Vida, Amor e Liberdade. Agora, esses outros F's, eu não recordo deles estarem presentes em outro texto. Se algum ouvinte aí for mais esperto do que a gente, tiver uma lembrança aí de uma presença de força, fantasia e fogo, ou outros F's repetidos aí em outro texto santo, que a gente tenha escapado a leitura. Realmente, aqui, não me recordo, não. Mas o que eu acho. Mas é notável, eu acho notável. Talvez tenha um macete gemátrico aí, eu não parei pra fazer conta, mas talvez tenha um macete LLL, Pode ser. FFF. L é 30, F eu não sei. Daí daria 90. Esse F aqui. 90 é o nome do livro, é o número do livro, né? Depois vem FFF, eu não sei qual é a transliteração de F, muito menos o valor gemátrico. Mas esses versos são muito, são versos muito chamativos, né? Muito poderosos, muito, como é que eu vou dizer? Eu acho que para impressionar mesmo, né? Porque você fala que você vai salvar o cara e não pede nada em sacrifício, e é o Deus que tudo dá. Não pede nada de sacrifício, exceto que você conquiste o medo. Não, então, aí isso... Aí eu não sei se isso é sacrifício. Não é um sacrifício. Eu não considero isso como um sacrifício. Nada, não é exatamente que ele não pede nada. O que ele pede? Onde que ele pede? Conquistar um tenor. Mas ele não pede, né? Isso é peculiar, isso daí, ele não né? pede, ele não pede. Olha ele só, não pede. aqueles que que temem nem no cristianismo. fracassarão. Pra você fazer. Se não faz, morre. É condição pra chegar. É condição pra chegar nele. Aí essa é a parte terrível, né? Essa é a parte terrível. Uma forma de chavada de assim, eu até entendo isso daí quando ele diz que desprezará. Aí ele já fica mais malandro, né? Aqueles que assim assado, eu desprezarei, né? Então ele tá tomando ele decidiu desprezar. Não é um pedido porque ele tá fazendo uma escolha, né? Tipo assim, eu vou fazer uma escolha e eu tenho um critério pra minha escolha. Minha escolha é a seguinte: tem essa galera que eu vou jogar junto e tem essa galera que eu vou desprezar. Os que eu desprezo são esses aqui que tem. Mas é engraçado. Ele não tá de fato pedindo, eu né? leio uma Ele tá cisão usando aqui, critério. eu leio uma coisa cindida. Quando ele fala que aqueles que temem fracassarão, eu consigo ler porque a história anterior é assim: a pessoa ela vai com coragem se aproximar de um altar e repousar a cabeça e vai ganhar um beijo no final. Mas você não vai ganhar um beijo no final, exceto se você repousar a cabeça no altar. Mas se você tiver medo, você não vai repousar a cabeça no altar. E aí então não vai ganhar o beijo no final. Isso não é uma opção do Deus. Isso é uma relação de condições. Só que aí o assunto muda. Aí ele diz. E aí vai ficar sempre terrível. Não, peraí. Aí a imagem do Deus não vai mudar pra terrível. Não vai mudar de terrível pra sempre. Porque foi o que eu falei lá atrás. Você não botou sua cabeça lá, então ele não te. Ele é tão mal que decapitou os outros, né? E os outros você não vai ficar sabendo. Você vai ficar só imaginando que foi assim que acontece. Sabendo. Você não sabe. Mas aí no 18 vem ponto final e muda, e ele fala assim: aqueles que curvaram suas costas para o jogo da escravidão, estes eu desprezarei. Eu acho que é aqui que o Deus fica ciumento. Tem essa galera que eu não curto. Só pode curvar a cabeça pra ele, pra escravidão não pode. Porque ele veio pra destruir a escravidão. E aí faz todo sentido ser Horus o libertador, Deus, mas ele é um né? ser humano, né? Então ele também tem coisas que ele não gosta. Targaryen. Isso aí, exatamente. Não perturbe Horus, né? Não deixe Horus. Eu não sei, assim, eu vou falar duas coisas. Eu vou falar uma primeira, mas já que vocês fizeram um comentário agora, eu vou até fazer um outro antes. Vou até puxar de novo aqui. Onde é que tá o texto aqui? Ele não pede pra você repousar a cabeça sobre o altar. Ele já faz direto, assim, que você já se aproxima nessa postura de botar a cabeça. Ele não tá pedindo, bota aqui a cabeça no altar em sacrifício a mim, e aí... Não, eu acho um pouco diferente. Não é como... Que era outra coisa que eu ia comentar e até combina. Essa história lembra um pouquinho também a história bíblica que o Pedro vai lembrar, porque ele é mais cristão do que eu. Essa parada lá do cara que sacrifica o filho, aí chega a Deus e fala, não, é zoeira, eu só queria saber se você ia botar teu filho mesmo aqui na parada. Né? Peraí, como é que é? Qual é essa história aí, o Pietro? Repete a história.
A história do. Repete a história. A história de que Deus pede pro cara sacrificar o filho, aí o cara vai lá, fica todo bolado. Flávio, Abraão. Mas Flávio, Abraão. Abraão. Mas não foi pegadinho, Claro, ele mudou de Isso, aí ideia. Deus Todo chegou cidadão lá, de bem Flávio. com essa história. Se fuder, Flávio. Não, é porque o cara é só a raiz das 3 maiores religiões do mundo? Só? Enfim. O eu já não tô judaísmo, ligado nesse o cristianismo e o eu não vou falar nada islamismo? porque eu tive Só? aula de religião na Tudo escola, bem. então... Não, beleza. Então, o Deus muda de ideia. O Deus muda de ideia, porque o Abraão tem. Então, o Abraão tem um filho, Deus dá o filho pro Abraão quando o Abraão já tem 90 e caralhada de anos, já que. Não, mas não interessa quando Deus dá Só dá tinha filho pro Abraão. aquele, Eu tô só perguntando- tinha aquele. E Deus falou: vai lá e mata pra mim o cordeiro, faz ele o cordeiro. Então, Aí, não como- mata. Ele não mata mata porque vai um anjo lá segurar a mão dele. Deus manda um anjo Não. e segura a mão de Abraão. O anjo é Deus. Não, é tudo mas uma olha coisa só, só. isso é cara, é uma heresia, todo mensagem. mundo sabe que Não, o anjo e Deus não é a mesma não, coisa. Claro que não. O anjo, importante é o seguinte, a tradução da palavra anjo é Deus mensageiro. testar a fé do E aí a cara. tradução da palavra É Deus essa. é Hã? eu. Então, o mensageiro é você? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Calma aí, Pietro. Ouve aqui. Tô ouvindo. A história diz a história do seguinte. Deus vai lá e fala assim, vai lá e sacrifica o teu filho que tu teve com 90 anos no escambau. Aí vai lá o cara todo bolado, vai sacrificar o filho, aí na hora Deus diz que é brinks. Não precisa sacrificar não. Foi zoeira, só queria saber se você ia sacrificar o teu Se filho ou você não. ia mesmo. Ele É. ia. Isso não é, assim, tem uma diferença gritante aqui, que eu ia falar que não era muito diferente, mas que tem uma diferença que foi o que eu falei antes. Quer dizer, a historinha é parecida. De alguém que confia tanto no Deus, que não tem medo, e vai lá e bota a cabeça no altar e fala, tô aqui. A diferença na história aqui, e aí Deus vem e não mata ninguém, e fala, não, tá de joia, pastor, passou no teste. Né? A diferença que eu acho crucial aqui, nesse pedaço, é que lá na história abraâmica, rola uma ordem. Vai lá, pega teu filho, bota ele lá e mata ele. Eu não vejo essa ordem aqui. Isso parece já uma postura do iniciado, ou do iniciando, de se oferecer à iniciação livremente, se oferecer à iniciação livremente, de braços abertos, integralmente, e aí, nisso que ele faz isso, ele não morre. Ele prossegue. Ele é beijado, ele encontra o deleite. Mas a metáfora que é colocada aqui, da cabeça no altar, esperando a decapitação, para mim, me lembra muito também a história lá de que você disse que é Abraão. Só queria fazer essa pontuação. E de um altar, que quando você coloca no altar, você não morre. Mas você não colocou, você não deitou no altar a si mesmo, né? Isso é uma cena totalmente específica, né? Você tá repousando sua cabeça, é um golpe de uma espada, a particularidade da situação, assim, ela é bem diferente, né? Você vê que isso aqui se parece mais com uma cerimônia de cavalaria do que com um sacrifício do Isaac numa colina. Isso aqui se parece muito com uma cerimônia de cavalaria. Uma cerimônia de cavalaria, a pessoa ela vai fazer um gesto, você vai oferecer a sua cabeça. Você ajoelha no chão, você oferece a sua cabeça. Aí o rei, ou sei lá mais quem, pega uma espada e essa pessoa ela vai descer a espada na sua cabeça. E como você ofereceu a cabeça ali, a cabeça da pessoa, ela pode cortar a sua cabeça. Se ela cortasse de fato a sua cabeça, ninguém ia ter o direito de reclamar. Né? O que eu vejo aqui nessa cena é, como eu estava concordando com o Pedro antes, isso aqui é a perspectiva da pessoa. Na verdade, a gente estava concordando sobre isso antes. Isso é a perspectiva da pessoa que está se aproximando do Deus. Ela não sabe o que tem do outro lado. Sim. Ela não sabe. Sim, Tudo sim, que ela sim, vê é que Concordo, cara, concordo. que ia ter uma espada que tá vindo aí. Enfim, eu não consigo fazer essa comparação com a história do Isaac. Eu acho muito difícil. Eu também não Beleza. concordo, não. Também. O 22, o verso 22, ele é muito, muito simples até. A construção dele é bem simples. There is joy in the setting out. There is joy in the journey. There is joy in the goal. Ele fala que existe alegria no começo, alegria na jornada e alegria na chegada, né? Ou no objetivo. Eu quero fazer uma observação linguística aqui, que é meio babaca, mas que talvez seja interessante para alguém, né? Apesar de fazer total sentido, aqui onde diz começo, no original diz setting out. Setting out não é o começo, exatamente, né? O setting out é a preparação. Preparação. isso que eu ia falar. Claro que a preparação acontece no Preparação, começo, isso. mas eu gosto da diferença. Essa diferença ela é importante para mim.
Gostei dessa colocação, até porque aí dá uma visão de uma amplitude maior. Porque alegria na preparação, alegria na jornada e alegria na exatamente. chegada. Boa essa daí, né? Porque o contexto da jornada estabelece um significado para goal. É claro que você poderia traduzir goal como objetivo, mas se você está falando de jornada, então não é objetivo no sentido de, sei lá, de meta estratégica, né? É a chegada. É o destino, né? É o fato de ter chegado no destino. Eu queria falar que essa frase é legal porque ela ressalta que não vai ser um processo de martírio para no final ter um êxtase. Que o curso é marcado por alegrias também. Acho que isso é uma mensagem maneira. Uhum. Ah, sim, a alegria. Sim. Depois que você começa o caminho, e aí, mais uma vez, falando de iniciação, né? Que é o tema do texto todo, né? Uma vez que você começa o caminho, ele tem alegria na preparação, na jornada. Não tem parte ruim, né? Também não é só isso, né? Também tem trevas e destruição e morte e horror. Não, e mas até isso. A gente tá vendendo peixe aí. Então, vendendo peixe, mas até isso, até essa parte ruim é alegre, Flávio. Que maravilha. Não, eu fiz uma brincadeira, mas eu não concordo com você. Porque aí eu lembro daquele trecho do Liberal que fala: vinde a mim através de ordalho e tribulação, que é deleite. É lindo, cara, é lindo. Uma excelente lembrança, porque aí você tá colocando aí, a jornada vai ser uma alegria e tudo mais. Não, mas peraí, lá tava falando que deleite também tem umas coisas esquisitas que são deleite também, né? Enfim, tem outros debates aí sobre essa questão do deleite. Fala aí, o Peu, você ia falar alguma coisa? Não ia não. Eu acho que essa parte só, não sei se você vai concordar comigo, Pietro, essa questão da tribulação, que é deleite, porque eu entendo isso porque tudo é ofertado no It, inclusive a tribulação e o ordalho. Você pode também, assim, como esse texto aqui é um texto mais simples, né, você pode fazer uma leitura assim, do tipo de ênfase, né? A pessoa falando, ela tá simplesmente dando ênfase, ela tá dizendo só, existe alegria na preparação. Essa frase é uma frase mais simples do que uma frase que diz que tudo é alegria. Não está dito que tudo é alegria. Está dito que existe alegria na preparação. Existe alegria na jornada. E existe alegria no objetivo, na chegada. É uma frase mais simples do que parece. Sim. Muito melhor. No original é there is, né? There is é o ser no sentido de existe, né? Existe, né? De existir. Fecha com o Peu. Eu acho bem mais pontual isso aí, bem mais legal. Bom, após aqui um pouco mais de 1h30 de programa, chegamos na exata metade do Libertizade. Não achei que ia render tanto. Achei que ia dar um programa bom, mas não achei que a gente ia chegar só na metade, com quase com mais de 1h30 de programa. Então a gente vai deixar os próximos versículos à outra metade do livro. Então, galera, obrigado aí a todos que participou. Então, não vou nem pedir considerações finais, vou simplesmente fechar o programa, porque consideração final é só no final do programa de verdade. Um grande abraço a todos e 93. É isso aí.